Olha só que história! A análise de hoje nos leva para um ponto onde a ciência de ponta encontra uma crise de saúde global gigantesca. A gente vai mergulhar em como um laboratório, que já ganhou até prêmio Nobel, está usando inteligência artificial para lutar contra uma das doenças mais letais e esquecidas do mundo, a picada de cobra. Vamos lá! Para entender bem essa história, primeiro a gente vai ver o tamanho do problema em Um Assassino Esquecido. Depois, como a IA contra-ataca e como funciona o processo de projetar uma cura. Aí vamos para um choque de realidade sobre os desafios, antes de fechar perguntando: será que a gente está diante da próxima revolução na medicina? Então, para começar, vamos entender a dimensão desse problema. É uma crise que, olha, quase nunca aparece no noticiário, mas o impacto humano dela é absolutamente devastador. 100 mil. Mais de 100 mil. Esse é o número de pessoas que morrem por picada de cobra todo santo ano. É uma estatística, assim, chocante, né? Especialmente quando a gente pensa que é uma causa de morte que poderia, em grande parte, ser evitada. E o custo humano vai muito, mas muito além das mortes. São mais de 2 milhões de envenenamentos por ano. Isso causa paralisia, hemorragias graves e leva a 3 vezes mais amputações do que fatalidades. É uma crise que atinge de forma desproporcional as regiões mais pobres do mundo. E por isso mesmo, muitas vezes é chamada de doença esquecida. E talvez o mais chocante de tudo seja que o tratamento não mudou em mais de um século. É isso mesmo. Hoje, a gente ainda depende de um processo lá da virada do século XX, injetar veneno em cavalos e depois coletar os anticorpos deles. Pensa só, é uma tecnologia da era vitoriana para um problema do século XXI. Mas agora, vamos sair desse problema antigo para olhar para uma solução que é incrivelmente nova, vinda de um dos laboratórios mais avançados do planeta. O contraste, como a gente vê aqui, é absurdo. Estamos pulando de um método rústico, que usa animais e tem mais de 100 anos, para uma solução projetada por inteligência artificial que consegue criar moléculas totalmente novas e específicas para neutralizar o veneno. É um salto gigantesco. E como é que isso funciona, então? A ideia partiu da pesquisadora mexicana Susana Vázquez, que pensou em aplicar a tecnologia do laboratório nesse problema. Usando programas de IA, eles literalmente projetaram proteínas do zero com um objetivo bem claro: criar um antídoto perfeito. E os primeiros resultados, olha, foram muito promissores. E essa fala aqui captura bem a emoção da descoberta. É a Susana Vázquez descrevendo o momento em que recebeu os primeiros resultados dos testes em animais. Dá para imaginar a empolgação de ver que uma coisa que foi desenhada num computador de fato salvou vidas no laboratório. Certo, agora vamos um pouco mais fundo na ciência por trás disso tudo. Como exatamente a inteligência artificial consegue construir uma coisa tão complexa assim? Bom, para entender esse avanço, a gente precisa lembrar o que são proteínas. Elas são basicamente as máquinas moleculares da vida. Tudo no nosso corpo, da estrutura dos nossos tecidos até as reações químicas dependem delas. Então, projetar uma nova proteína do zero é como inventar uma máquina microscópica totalmente nova para fazer um trabalho específico. E a complexidade de projetar uma dessas máquinas é algo difícil até de colocar em palavras. O número de combinações possíveis é astronômico. A escala desse desafio, como a gente vai ver agora, é simplesmente imensa. Esse slide aqui ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Uma molécula de água tem 3 átomos. Simples. Agora, olha a hemoglobina, a proteína que carrega oxigênio no nosso sangue. São milhares de átomos numa estrutura super precisa. É esse nível de complexidade que a inteligência artificial está aprendendo a dominar e a projetar. É por isso que o pioneiro nessa área, o David Baker, não economiza nas palavras. Ele acredita que estamos vivendo uma transformação tão fundamental para a humanidade quanto foi aprender a usar metais ou inventar máquina a vapor. É nesse nível. A empolgação é enorme, é contagiante, mas agora a gente precisa dar um passo atrás e trazer um contraponto muito importante. É aqui que a ciência encontra o mundo real. A esperança da equipe de pesquisa é clara. Usar a IA para democratizar o processo, para tornar mais fácil e barato encontrar tratamentos para doenças que foram esquecidas. Uma visão super nobre. Só que isso levanta uma pergunta bem crítica. Será que encontrar uma molécula candidata é mesmo o maior obstáculo no desenvolvimento de um remédio? E aqui entra a visão mais cética da Elsie Torrelli. Ela argumenta que o verdadeiro gargalo não é a falta de moléculas promissoras. O problema central, aquele obstáculo que consome tempo e rios de dinheiro, são os testes clínicos, que são caríssimos.
A IA, por mais poderosa que seja, não resolve esse problema de financiamento, nem a questão final de como levar um tratamento acessível para quem mais precisa. E este gráfico aqui mostra bem o tamanho do problema. A descoberta, que é onde a IA brilha, é só 10% do caminho. A maior fatia do bolo, 50%, são os testes clínicos. É nessa fase que os projetos morrem. Não por falta de boas ideias, mas por falta de centenas de milhões de dólares. Então, como é que a gente equilibra essas duas visões? Onde isso tudo nos deixa na pergunta se essa é ou não a próxima grande revolução na medicina? Aqui está o centro do debate. De um lado, o otimismo de que a gente pode projetar soluções para quase tudo. Do outro, o pragmatismo, de que a invenção não significa nada se não conseguirmos transformar isso num tratamento real e que as pessoas possam pagar. Este gráfico resume bem a situação. O potencial científico é altíssimo, como mostra a primeira barra. Mas o progresso diminui drasticamente quando a gente bate de frente com os desafios de financiamento e, no final, com o acesso do paciente, que continua sendo o maior obstáculo de todos. Portanto, o ponto-chave é este. O avanço científico é real, é inegável, é emocionante. Mas ele não existe num vácuo. O caminho do laboratório até a pessoa que precisa do tratamento ainda é muito, muito longo, incerto e cheio de desafios que não são científicos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A tecnologia está nos dando ferramentas poderosíssimas, mas a questão maior que fica é, como sociedade, a gente vai ter a vontade de usar essas ferramentas para resolver os problemas que historicamente escolhemos deixar para trás? A resposta para isso é o que vai definir o verdadeiro impacto dessa revolução.